direto aqui para ouvi-lo um pouco a esse respeito. A gente está vendo várias movimentações, inclusive os investidores estrangeiros retirando seus recursos, alguns investidores internacionais com medo de fazer novos aportes aqui no Brasil, não via Bolsa, mas via investimento direto. O Brasil, na visão de muitas pessoas, saiu do radar do mundo por conta dessas movimentações. O investidor busca previsibilidade, segurança jurídica, oportunidades. O Brasil oferece isso para os investidores ou tem alguma perspectiva de fazê-lo, Van Dijk? Bom dia, Felipe. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Um prazer gigante sempre estar aqui com vocês. Eu sou um fã desta rede. Obrigada. Felipe, vamos lá. Algum tempo atrás, quando o Lula estava na África e no Oriente Médio, faz uns 3, 4 meses isso, eu disse nessa bancada, sentado aqui, que a afirmação do presidente equiparando os atos de Israel numa guerra legítima contra terroristas que perpetraram um dos atos mais cruéis da história contra o povo israelense inocente e equiparou a reação de Israel como sendo um crime de guerra e equiparando aos arbítrios cometidos durante o Holocausto. Falei, naquele momento, o Brasil deixou de ser parte do Ocidente e se transformou em parte do mundo que se associa com ayatolás, com países que promovem o terror, com países que nunca cumpriram suas obrigações financeiras, países que vivem à margem da lei, da ordem e do regime internacional de regras. Pois bem, isso se reflete do lado político, na geopolítica internacional e na economia brasileira. Eu mesmo retirei bastante dos meus parcos recursos do Brasil, porque eu não acredito que o Brasil vai para frente. E o Brasil não vai para frente porque não tem nada disso que nós falamos. Lei e ordem. Como é que o ministro do Supremo, pergunta para o governador de estado que lida com uma das maiores crises de segurança públicas do país, que é o Rio de Janeiro, por que ele está fazendo uma operação policial na favela da Maré? Como é que pode algo assim acontecer? Então, lei e ordem cai por terra, certo? Quando a gente olha de previsibilidade, como pode ser previsto algo no Brasil, planejado algo, se o passado pode mudar com uma PEC ou com uma MP? Ou com uma canetada monocrática de um ministro supremo? O problema no Brasil é que você está sob fogo cruzado e não sabe de onde as balas estão vindo. Ninguém sabe de onde os tiros vêm. Pode ser de qualquer canto. Quanto menos espera, aparece uma conta para o empresário. Como é que você vai investir num lugar desse? Não tem como investir, a não ser que você tenha o governo da China por trás de você para mandar fazer carro elétrico aqui, para você poder trazer chinês para operar o negócio aqui dentro. É assim que funciona investimento direto. Tá certo? Ou você criar um pacto com o governo, que é o pacto mais nefasto que existe entre as montadoras. Vê quem vende coisa no Brasil, quem vem fazer investimento. Montadora, por quê? O governo sabe quantos carros foram produzidos, mete imposto lá dentro, então é legal para ele. Como o mercado é fechado, ele volta para a montadora e fala, olha, eu fecho o mercado para você e você pode vender essas carroças vagabundas aqui por o preço de carros caríssimos, que não têm a mesma tecnologia e qualidade. Então você ganha e eu ganho. Então o cara vem e investe aqui. Agora, quando a gente fala aqui, e ainda a gente pode explorar o mercado do Mercosul, tem esse outro fato. Tem esse outro fato. Quer dizer, quando a gente vê que lei e ordem não funcionam, previsibilidade não funciona, segurança jurídica não funciona, o que dá? Dá nisso. Bovespa, eu já achava que ia parar nos 120 pontos e já tinha me posicionado na renda fixa. Eu acho que vai para muito menos do que 120 mil pontos. Vai para muito menos que 120 mil pontos por uma razão. O mercado está parado aqui dentro e não existe nenhum tipo de atitude
por parte do governo que minimamente sinaliza reconhecer que nós temos um problema fiscal. As falas irresponsáveis do Lula ontem mostram isso, né? Existe uma partida com a realidade, né? Ele saiu da relação com a realidade. No evento que ele poderia ter assegurado que a posição do Fernando Haddad, que eu defendo, apesar de muitas críticas, mas eu defendo porque é a única voz de sanidade nesse governo, tá certo? E coloca o Fernando Haddad aos leões. Quer dizer, não é culpa do Fernando Haddad. O Fernando Haddad, outro dia desse, falou o seguinte, e se não der certo essa MP? Ele falou assim, eu vou embora. Pois é, mas é mais ou menos isso mesmo. Ele pode ir embora? Ele pode ir embora. Mas você acha que ele cai? Eu não acho que ele caia no momento, mas eu acho que existe uma sondagem para ver o que acontece, porque ele não é favorito mais dentro do partido. E outra coisa... Tem gente falando que ele é o Levi da Dilma. Eu disse hoje de manhã para você que achava que ele pode ser o Levi da Dilma, mas o problema é o seguinte, se ele cair e alguém entrar, e se for uma pessoa minimamente aceitável para o mercado, esse novo ministro da Fazenda tem a obrigação de falar de corte de gasto. Não tem outra maneira de fazer equilíbrio fiscal. Não existe outra maneira. Eu já disse e repito aqui neste fórum. Ou corta gasto, ou infla, que é o que está acontecendo, e aumenta imposto, que é o que está tentando ser feito, e o Congresso Nacional, não porque o Congresso Nacional é bonzinho, né? Tem até aquela música, né? Com o anel, Luiz Inácio falou, né? Pois ele estava na outra posição. Exatamente. Né? Uma centena de picaretas com anel de... Exatamente. Exatamente isso. Não é que o cara está preocupado. Ele era pedra na época. Ele está preocupado. Ele é vidraça. O Congresso está preocupado com eleição e com o dinheiro que vem do lobby. Ou vocês acham que se o lobby não tivesse apertado, essa MP do PIS e COFINS tinha andado, porque pelo menos a gente sai bem que a gente não reonerou a folha de pagamento. Mas o mercado não é bobo. O problema é o seguinte, o cara do mercado, o cara que corre atrás todos os dias, ele tem que ser muito melhor, muito mais competente, ter muito melhor educação, ser muito mais inteligente do que um sujeito que senta a cadeira no Senado, ou que seja um funcionário público. Porque aqui a vida é no ar rarefeito. Sobrevive quem é mais adaptável e quem é mais forte, resiliente. Quando o cara trabalha para o setor público, né, as relações falam mais alto. Está tudo garantido, o cara não pode ser mandado embora. Então isso gera complacência. Então quando eu vejo essa situação, né, eu volto aqui para você e digo o seguinte, existem possibilidades de qualquer um que entrar, que seja aceitável pelo mercado, ser o Levi. E não pode, o cara não vai... Um sujeito, por exemplo, cogita-se em Marcos Lisboa, o Henrique Meirelles. Você imagina o Marcos Lisboa entrar nesse negócio e falar, olha, mas não pode falar em corte de gasto. Nem entra, nem começa a conversa. Porque é o elefante na sala, é o elefante de bolinhas azuis e ele é cor-de-rosa, não dá para não notar. Ou se faz um ajuste fiscal pelo lado do gasto e a gente remonta o arcabouço fiscal, reconhece que não tem serventia nenhuma o que foi proposto e volta com o teto de gasto, que era muito melhor, ou a gente tem que fazer um novo produto. Esse novo produto tem que impedir o crescimento real dos gastos de acordo com o crescimento da economia. E tem que ter dentro dele um texto constitucional dizendo o seguinte, todos os anos de crescimento econômico positivo nós vamos fazer um superávit fiscal. Para que, no momento de recessão, ou no momento de uma crise climática, ou uma situação de um desastre como aconteceu no Rio Grande do Sul, ou de uma pandemia, nós tenhamos caixa suficiente para queimar e levantar a economia, ou pelo menos manter essa economia, sem que seja necessário um aumento brusco do endividamento. Isso tem que estar lá. Por que não está lá? Porque nós somos um país que gostamos de viver no crédito. Só que a gente não tem o mesmo tipo de economia,
nem acesso à taxa de redesconto do Fed ou do Banco Central Europeu, né? E a gente vive à mercê de dinheiro que vem de fora e custa caro. Ô, Vadir, que o mercado não acredita mais em